Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV Educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é vital para os tempos atuais e para tempos futuros: cultura de paz. Comigo no estúdio da TVE está o coordenador do Núcleo de Educação para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o professor Ney Alberto Salles Filho, que também é professor do curso de mestrado e doutorado de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado, Ney. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que é tão caro, né, para a sociedade, para a humanidade, mas tão pouco discutido, né, discutido mais profundamente. As pessoas falam muito, queremos paz, mas nós não sabemos direito como buscar, encontrar e construir essa paz. Eu espero que a gente consiga discutir isso um pouco mais profundamente hoje. Agradeço novamente sua presença e agradeço a você que está nos acompanhando neste momento. Por favor, fique conosco, a temática será interessante. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é a cultura de paz. Comigo no estúdio da TVE está Ney Alberto Salles Filho, que é coordenador do Núcleo de Educação para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, nós vamos já chegar no conceito do que é a cultura de paz, mas eu gostaria que primeiro o senhor nos falasse sobre o histórico. Como que se constrói esse tipo de cultura ao longo do século XX, principalmente? Olha, Ney, essa é uma questão interessante, né? Fazendo uma retrospectiva recente mesmo, como você falou, século XX, a gente tem as primeiras ideias mais fortes sobre o movimento cultura de paz a partir do final das guerras, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, começa a se discursar e pensar mundialmente sobre essa questão do movimento de um novo modelo para o mundo, esse modelo de cultura de paz. Então, embora ele venha de maneira muito forte ligada com o final das guerras, mas ele não vem só contra um movimento assim de enfrentamento apenas à violência direta da guerra, mas também a violência estrutural, a violência da sociedade. Tem a ver com democracia, cidadania, direitos humanos, com pobreza, com miséria. Então é todo um combo que vem junto nessa discussão. É muito importante a gente observar isso, porque senão normalmente a ideia que as pessoas têm é que as questões da paz, elas são só você ser bonzinho, ou soltar uma pominha branca, ou dar um abraço em volta de uma escola, enfim. Não é isso. Ele é um conjunto de condições sociais, individuais, que juntas permitem acessar situações mais sustentáveis de não violência. Então, acho que a primeira coisa importante para a gente observar é que a ideia de cultura de paz, ela nasce, então, de uma noção de paz, obviamente, que é a busca dessa harmonia, uma condição melhor, uma coisa boa, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, pensando também a violência. E também caminhando para uma terceira dimensão, que a gente vai comentar depois, que são os conflitos humanos. Então, uma ideia para a construção mesmo da noção de paz, ela está baseada em perspectiva de paz, violência e dos conflitos geradores de situações humanas. Professor, nós tivemos no período entre guerras muita tensão, principalmente na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial é deflagrada por uma política de alianças criadas para que não fossem usadas. O autor dessa política de alianças foi o mentor do moderno Estado alemão, Otto von Bismarck. A Alemanha era um conjunto de principados germânicos que se unificou em 1870. Assim como a Itália se unificou em 1871. Também era um conjunto de principados e reinos, enfim, na Península Itálica. E nós tivemos, com a Primeira Guerra Mundial deflagrada, um processo sangrento, uma guerra de trincheiras, e, infelizmente, a Alemanha, no Tratado de Versalhes, teve que pagar os custos da guerra. A República de Weimar, que era tida pelos alemães como uma república corrupta, eu não sei até que ponto isso corresponde à história,
infelizmente não fez muito para proteger o povo alemão da miséria que veio na sequência. Ou seja, a cultura de vingança, a vendetta imposta por quem venceu a Primeira Guerra Mundial aos alemães, acabou sendo uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, já se chega a uma conclusão que o preço a ser cobrado não deveria ser cobrado do jeito que foi cobrado, por exemplo, do povo alemão. Essa conclusão foi um tanto quanto óbvia por parte dos países que venceram a guerra, França, Inglaterra, Estados Unidos, enfim. A experiência de entreguerras ajudou na conclusão de que era melhor se construir uma cultura de harmonia entre povos? Veja, Ney, essa perspectiva macro, né, geopolítica, que envolve Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela tem várias nuances, como você mesmo colocou uma parte delas. Existem muitos estudiosos que falam que, de alguma forma, isso é interessante de observar, o movimento da própria construção da ONU, depois os outros organismos, a Unesco, a OMS, ele também se deu para uma certa garantia que os povos do norte, né, fundamentalmente os países mais desenvolvidos à época, pudessem, de certa forma, né, permear sua cultura a nível mundial. Isso também é um fato. Mas, de qualquer forma, já havia uma consciência nesse período, ao longo do século XX, antes disso, né, mais de 150 anos, 200 anos, com a filosofia crescendo muito, principalmente na Europa, sociologia, de que os modelos de pobreza, miséria, exclusão, da falta de direitos humanos, eles levam a espaços violentos a médio prazo e a longo prazo. Então, me parece que esse movimento que se dá principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e alguns estudiosos da cultura de paz chamam a primeira paz mundial, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, uma outra forma de olhar, né? Que foi justamente esse movimento de realmente humanização maior, de uma abertura democrática, especialmente né, pós-Holocausto, enfim, um movimento grande, mas que se a gente for observar hoje, né, nessas guerras e tensões do presente, da atualidade, também se configuram de maneira muito parecida. Então, eu acho que uma questão importante é entender isso. Normalmente se coloca a discussão de paz ou de cultura de paz apenas em dois sentidos. Primeiro, o sentido que fica na mão do Estado, né, quer dizer, são os países que vão fazer guerra ou não, ou se coloca na dimensão da espiritualidade. Você tem que ser uma pessoa melhor. Mas vejam, nessa primeira conversa que nós tivemos, primeiro início de papo, já abre para uma questão muito mais complexa. Se você quer pensar em cultura de paz, você tem que olhar para si e olhar para quem está do lado. Seja esse lado próximo, né, tua família, as pessoas que convivem com você, e esse ampliado também, o outro, que faz parte do mesmo planeta. Então, o movimento, ele tem uma complexidade no entendimento, aliás, conceitual, no entendimento nem tanto. Né? Porque se for pensar assim, a tolerância, a intolerância, como elas estão na base dessas questões que a gente comentou até aqui, daí você abre um leque maior. Mas fundamentalmente eu acho que para esse início de conversa colocar assim, direitos humanos, cidadania, valores humanos, questão de conflitos, mediação de conflito, respeito, tolerância, são dimensões fundamentais dentro disso. Então cabe a qualquer cidadão comum. Eu mencionei no início do programa a questão do século XX justamente por causa das duas grandes guerras, né, que foram eventos nunca antes vistos na história da humanidade. Mas o senhor falou que, principalmente no campo da filosofia, isso vai para trás do século XX. Começa 150, 200 anos. Que filósofos o senhor poderia destacar que trataram desse assunto? Immanuel Kant escreveu um livro que muitos consideram que foi a base para a construção da ONU, que chama A Paz Perpétua. Então, nesse livro, ele já fazia uma discussão sobre o Estado, sobre direito, e como isso poderia realmente inspirar as nações do futuro nessa construção coletiva. Então, eu destacaria ele, mas de maneira geral, todos que discutiram sociedade, eles trazem elementos ricos nesse sentido. A sociologia é muito rica disso. Então, às vezes as pessoas falam que o Karl Marx provocava algumas questões importantes para a sociedade, assim como Max Weber, de um outro lado, mais liberal. Então, quer dizer, no século XXI, eu acho que o interessante disso, Ney, é que essas discussões todas, e vivendo até o momento atual do mundo, do Brasil, a gente vê que não há uma verdade final. Essa é a grande questão.
Os séculos anteriores trabalharam com muitas verdades absolutas. Exato. Se você fizer isso, acontece aquilo. Exemplos atuais. Europa, por exemplo, que era considerado o berço de qualquer desenvolvimento ao longo das últimas décadas do século XX, por conta até da final da Segunda Guerra, etc. De repente, se vê o terrorismo em larga escala, dos colonizados, inclusive, pelos próprios europeus. Você vê um outro fenômeno que é a Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido querendo saindo da União Europeia. Então, toda aquela estabilidade, ela começa, não vou dizer ruir, mas ela começa a ter um desequilíbrio. Você olha para o sul, vamos dizer assim, ou para os países em desenvolvimento, os países mais pobres, também enfrentando esses graves problemas. Além da desigualdade social, né, que é um monstro, né, difícil de lidar, ainda com essas questões da corrupção, por exemplo, e especialmente a falta da noção de dignidade humana, que está muito presente nos direitos humanos. Então você diz assim, quando as políticas sociais não funcionam adequadamente, obviamente você está alimentando processos violentos. Fica numa questão muito pessoal, né? Veja, aquela pessoa é bandido, então ela deve ser presa, né? Normalmente as pessoas, né, que a gente chama dos bandidos, que nasceram bandidos, não nasceram, são pessoas de classes mais pobres. Sim. Então, as respostas, eu acho que é isso que eu gostaria de deixar para o telespectador, que não são respostas simples. Né? Quando você pensa em cultura de paz, antes de você buscar até uma estratégia, um conceito, é fundamental você olhar assim, como que a sociedade está e como que as pessoas da sociedade estão. Porque não adianta eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou trabalhar com a minha espiritualidade, saio do mesmo tamanho. Eu digo assim, não adianta a gente, né, passar pelo ritual se a nossa perspectiva de mundo não muda. E no século XXI alimentada por alguns outros monstrinhos, por exemplo, como uma sociedade de consumo, uma sociedade que olha muito a imagem, não olha muito para o ser humano, e principalmente na questão dos processos de querer mostrar que tem mais do que você ser uma pessoa diferenciada. Nós acabamos passando pelo conceito ao longo da sua fala inicial, mas eu gostaria que ela fosse centrada agora nesse ponto do programa. Pelo que eu pude entender, e o senhor mesmo dizia isso antes de iniciarmos a gravação do programa, não podemos falar de cultura de paz sem dizer o que não é cultura de paz. Então, o que, mesmo que isso seja um pouco repetitivo, com base nas suas falas iniciais, mas para que fique bem claro, o que não é cultura de paz? De forma geral, cultura de paz, ela não tem a ver com violência. É muito provável, se a gente tivesse a oportunidade de ter conversado pessoalmente com Adolf Hitler, com Osama Bin Laden, os ditadores de maneira geral, se perguntasse para eles se eles eram a favor da paz, Ney, eles diriam assim, sou a favor da paz, eu só preciso matar todos os meus inimigos. A ideia de paz ela é assentada num outro princípio, que é no repúdio a qualquer forma de violência. Veja, Ney, que essa pergunta ela é mais difícil. Você faz para uma pessoa, se alguém me faz essa pergunta, a gente diz assim, peraí, deixa eu mapear quais são as violências que acontecem na minha vida, como que eu lido diante dessas violências. Violências que são pessoais, diretas, na família, no ambiente de trabalho, no trânsito, nas questões, nas relações que eu estabeleço com o dinheiro, por exemplo, que hoje está muito em função da noção de corrupção, né? Então, quer dizer, a corrupção não é violência? Quer dizer, o dinheiro que é desviado não mata pessoas que precisam de um remédio, por exemplo, para um tratamento de câncer hoje, amanhã e morrem por conta disso. Então veja como a questão é maior. Então o primeiro ponto é, a ideia de cultura de paz ela nasce especialmente do confronto a essas questões todas da violência. Fundamentalmente, violência estrutural, que é a violência da pobreza, da miséria, da corrupção, da falta de políticas públicas bem efetuadas, e a violência direta, que é a violência mais individual. Esse tecido, Ney, entre violência estrutural e violência direta vai criando aquilo que a gente chama de violência cultural. Então, a gente pode dizer, né, sem medo de errar hoje, que no mundo, e olhando muitas coisas que acontecem no Brasil, a gente tem uma violência cultural, que é aquela que vai passando de geração em geração, na mesa da hora do almoço, na conversa ou na não conversa entre as famílias, nas relações de intolerância, né, do xingamento, da briga, dos conflitos que não são resolvidos, porque daí tem uma questão importante.
conceito de conflito é fundamental para a ideia de paz. Então, só para recapitular, né? Quer dizer, a noção de violência repudia qualquer forma de violência. Tem que ser um exercício nosso, um pensamento constante. Segundo, perceber o conflito como um elemento importante na nossa vida e necessário. Qualquer ser humano, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, tem conflitos ao longo do ano, ao longo da sua vida, enfim. Agora, como nós trabalhamos com esses conflitos? Primeiro, os conflitos interiores, as opções que eu faço da minha vida, os conflitos exteriores, com as outras pessoas por perspectivas diferentes. Quando a nossa atuação diante dos conflitos é mais positiva, mais propositiva, mais dialogada, menos raivosa, com menos ódio, com menos intolerância, a gente consegue construir mais pontes. Então, esse é um princípio importante para a ideia de noção de comunidade, de desenvolvimento. Por isso, Ney, que o século XXI, as questões da cultura de paz estão crescendo. Porque tudo isso que a gente está conversando aqui, elas são limites para o ser humano. A gente chegou num limite de modelo de sociedade. Quando você vê os índices de suicídio, de homicídio, de morte no trânsito, só para pegar o Brasil, corrupção, miséria, assim, alguma coisa deu errado. Ou seja, os modelos que vieram até século XX, eles são, no mínimo, altamente questionáveis. No mínimo. Tal paradigma da cultura de paz, não dá para passar uma borracha nisso. A gente vive na sociedade nessas questões, mas é regenerar essas questões, esses olhares, essas perspectivas humanas, individuais e sociais, para poder realmente trabalhar de uma forma diferente. Professor, o que o senhor propõe é altamente complexo, né? O senhor passa por alguns conceitos que estão cristalizados como verdades absolutas, pequenas verdades absolutas. Por exemplo, isso nasce nas histórias em quadrinhos. O Batman, né, um personagem que tem acho que 70 anos, ele diz que todo criminoso é um covarde por excelência e cria a figura do morcego para incutir medo nos outros. As novas versões de desenhos animados que fizeram muito sucesso no fim do século XX, começo do século XXI, também mostram um Batman extremamente agressivo. Mas por que você está falando de quadrinhos? Porque os quadrinhos são direcionados às crianças. E isso acaba penetrando numa cultura ancestral, que é a cultura da punição excessiva, ou da punição final, que seria, por exemplo, a pena de morte. O Batman é culpado da pena de morte. Não, isso seria uma lógica simplista. O que eu estou querendo dizer é que existem culturas, personagens, mesmo ligados às histórias em quadrinho, que cultivam um pouco dessa violência, dessa vingança, desse processo de terminar ou exterminar o outro. E não é só um personagem, são vários que habitam esse universo que é levado até as crianças. Mesmo os desenhos mais, posso dizer, bobos dos tempos de hoje, têm, infelizmente, essa característica, com honrosas exceções. Quando eu digo que o tema é complexo, o senhor oferece uma proposição, e quando eu digo o senhor, a cultura de paz, que mexe com conceitos que as pessoas não pensariam antes. Eu sou favorável à pena de morte ou não sou? Será que eu sou favorável à pena de morte? E as pessoas têm o direito a ser, pelos motivos corretos, entre aspas? Né? Ou será que eu simplesmente herdei isso? Será que a pena de morte é a melhor solução? Então, são essas perguntas que o senhor acha que as pessoas devem se fazer? Exato. Você traduziu muito bem, Ney. A questão fundamental do processo de cultura de paz, e hoje a própria ONU e a Unesco também reinventaram a perspectiva. Porque, por exemplo, se você tinha uma ONU do hemisfério norte no século passado, hoje você tem uma Organização das Nações Unidas que é global, com experiências na África, na América Latina, né? Quer dizer, mostrando que a partir de situações difíceis as pessoas também podem trabalhar bem comunitariamente, podem ter experiências importantes. O Brasil tem ONGs assim mundialmente fortes que trabalham em pós-guerra, né? Nessa reorganização comunitária dos países, ou seja, tem muitas experiências importantes aí. A questão fundamental, então, como você falou, não é necessariamente dizer assim, olha, eu vou virar um mini Gandhi a partir de hoje, depois do programa, não, em hipótese alguma é isso. Porque nós também trabalhamos com essas coisas. Senão seria fácil dizer assim, eu sou uma pessoa muito melhor porque eu trabalho com cultura de paz. Não é isso. Mas é muito mais atenta a esses esgotamentos e limites de modelo. Que é justamente isso. Né?
no final das contas, ser a favor ou contra a pena de morte, por exemplo, ou ser a favor ou não do movimento LGBT, por exemplo, da violência contra a mulher, contra a violência à pessoa idosa, ou seja, a questão não é essa, a questão é você dialogar bastante sobre isso. Quanto mais diálogo, mais esclarecimento. Senão, Ney, a gente corre o risco, porque o século XXI está assim, nas redes sociais, as pessoas às vezes compartilham alguma coisa que é uma super mentira, é o fake news, que não é só no Brasil, é no mundo todo. Eu já fui vítima disso. E que de repente começa a construir uma coisa que não é verdadeira. Então, por exemplo, há 3 pontos importantes para a gente observar. Estatuto da Criança e Adolescente, que tem aí 2 décadas e pouquinho. Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso. 3 questões fundamentais, e para você observar como às vezes as pessoas dão um certo descrédito aos documentos internacionais. É importante ressaltar que eles são importantes. Por quê? Apesar de políticas descontinuadas no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente observa algumas coisas importantes, que os documentos internacionais ou movimentos internacionais, uma cultura internacional contrária à violência, ela se faz presente aqui, mesmo com todas as resistências. Estatuto da Criança e Adolescente, mesmo com o Estatuto, com todas as polêmicas em volta do Estatuto, quantas pessoas ainda, quantas crianças ainda são abusadas, violentadas, são no trabalho infantil. Mas é um marco. Quantas pessoas, quantas crianças conseguiram se livrar por conta do Estatuto? A Lei Maria da Penha é a mesma coisa. Mesmo com a Lei Maria da Penha, quantas mulheres apanham ainda, morrem, mesmo com a lei. Mas é uma discussão internacional que vai chegando no Brasil. E precisa de tempo para se acomodar. O Estatuto da Pessoa Idosa é a mesma coisa. Quer dizer, quantas pessoas ainda vão lá e pegam dinheiro do seu avô, da sua avó, etc., batem. Então, quer dizer, a sociedade violenta, ela precisa ser provocada. E muitas vezes, o que eu falo, ela precisa sentir vergonha. E quando ela começa a olhar um pouquinho mais, pensar um pouco mais nisso, ela começa também a sentir vergonha. E a hora que ela começa a sentir vergonha, ela está começando a entender o que é cultura de violência e como que isso precisa ser regenerado, muitas vezes em pequenas atitudes, pequenos treinos familiares, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações, com mais conhecimento. Porque o foco da intolerância é o desconhecimento, principalmente. Quando a gente fala em ignorância, a gente fala em ignorar. Nós não sentido. estamos necessariamente ofendendo ninguém, não é esse o fato. Desconhecer, num país que investe tão pouco em educação, eu acho que é algo comum. Algo comum. Quantas pessoas conhecem, por exemplo, o Código Brasileiro de Trânsito? Dirigem todos os dias. Na realidade, desconhecem o Código Brasileiro de Trânsito. A legislação nacional, que é muito confusa e grande, a nossa Constituição é muito grande, muito confusa em alguns aspectos. Já foi revista e rasurada algumas vezes também. O artigo 5º, que é a cláusula pétrea, daí não. Mas, enfim, de maneira geral, nós temos um problema com difusão de informações, que é o objetivo aqui. Exato. Entende? Essa é uma emissora educativa, então, é repartir esse tipo de informação. Quando a gente fala também em ausência de violência e os tipos de violência que existem e como isso é expresso pela sociedade, eu vejo, por exemplo, no movimento rap, né, ou dentro do funk carioca, essa raiva sendo expressada. Não acho que isso justifique determinadas posturas, tanto dos cantores como das cantoras, enfim, não acho que justifique, mas eu compreendo. Essas manifestações extremamente agressivas do rap, do funk, são reações, como, por exemplo, aconteceu no Oriente Médio. Poucas pessoas conhecem a história do Oriente Médio, não sabem que ele foi colonizado e explorado à força pela Europa durante décadas e décadas e décadas e décadas. Então, o que acontece hoje é uma retaliação. Reflexo disso. É uma retaliação. Lógico que eles não têm razão no que estão fazendo. É óbvio que não têm razão, mas existe uma justificativa histórica, como foi a justificativa da Alemanha para eclodir a Segunda Guerra Mundial. Porque, no fundo, foi a Alemanha que gerou a Segunda Guerra Mundial, apesar de ter sofrido as consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, professor, essas manifestações culturais são reflexos do oposto da cultura de paz, que é a cultura do ódio?
Eu diria que não, né? Primeiro, assim, é importante a gente entender, por exemplo, pega o movimento hip hop, ele tem várias vertentes, né? Exato. Eu acho que a gente tem que tomar uma atenção com isso. Mas, de qualquer forma, eles são movimentos que contam, talvez por isso que muitas pessoas têm resistência, eles contam dos problemas da periferia também, da miséria, da pobreza, e com isso, obviamente, da violência. A mesma coisa, você vai pegar outros estilos musicais, eles também contam histórias. Eles contam história de violência, de miséria. Então, também é um pouco de interpretação. Mas o que você falou é muito importante, porque hoje você falou das crianças que assistem desenhos, etc. Mas as pessoas assistem algumas novelas e algumas coisas que são muito piores também, programas de televisão. Então, é importante entender assim, que o que acontece, o que está na mídia, ele é para ser discutido mesmo. É bom que tenha bastante coisa ainda assim, porque a gente traz isso para reflexão e para discussão, né? Então, muitos projetos hoje que a gente estabelece pelo Núcleo de Educação para a Paz, eles provocam muito olhar as mídias, buscar os vídeos, tanto porque a pessoa pensa assim, vou trabalhar um projeto de paz, preciso achar um vídeo com uma musiquinha bem bonita de paz no YouTube. Não precisa ser isso. Eu acho que até a gente indica que ela traga alguma coisa que vai fazer uma crítica sobre esse movimento, até para a gente entender mais. Por exemplo, um movimento que tem sido muito discutido é o movimento da escola sem partido. A gente não vai entrar no mérito de analisar aqui, mas a gente precisa entender o que cada movimento fala, quais são as questões, para poder debater, senão parece ficar tudo no ar. Alguém é contra, alguém é a favor, só porque acha que é melhor ou pior. Não é isso. Né? Então, a informação no século XXI, isso é um dado importante também, ela está mais presente na mão das pessoas, até pelas redes sociais, né? Só que traz muita bobagem, muita mentira, mas pelo menos a informação está circulando. Eu vejo muito pelos meus alunos da graduação. A gente discute bastante, eles trazem coisas e a gente vai pesquisar a partir daquilo, discutir a partir daquilo. Com os adolescentes, alguns projetos que a gente tem no Núcleo de Educação para a Paz, mesma coisa. Trazer questões do cotidiano para serem discutidas. Aí sim, começa a olhar. O problema não é tanto, porque quando escuta paz, a pessoa automaticamente já pensa assim, mas isso aí é coisinha boba. Não, mas é uma discussão mais profunda sobre violência e sobre a maneira pela qual me relaciono com os conflitos, com a noção de respeito, de tolerância, assim por diante. Esses produtos culturais que eu citei, então, pelo que eu posso entender da sua fala, não representam necessariamente o oposto da cultura de paz, que seria a cultura do ódio, mas trazem elementos da cultura do ódio. Isso, logicamente, em algumas de suas vertentes. Seria isso? Exato. Agora, esses elementos, eles estão misturados com expressões da realidade. Sim. E até, né, por uma questão interessante, as pessoas às vezes falam assim, mas nesse caso específico do hip hop, aqueles meninos com aquelas roupas, aquelas coisas, eles também estão trazendo, né, uma vida, uma história. E daí, às vezes, algumas pessoas têm uma certa intolerância porque isso estraga um pouco, às vezes, o dia feliz, quando a pessoa tem a condição. Dela olha, mas aquele lá não serve. A velha história da meritocracia, que também caberia um programa para discutir, né? Sim. Mas assim, quem teve a vantagem, quem teve a condição, a possibilidade de estudar mais, aprofundar mais, ter mais acesso às coisas, e as pessoas que não têm. Uma coisa importante, Ney, de maneira geral, nos levantamentos de dados internacionais, aparece uma coisa interessante. Países que são mais ricos, mas igualmente ricos, que distribuem bem a renda, eles não têm índices de violência muito alto. Países que são igualmente pobres, mas assim que têm culturas, alguns países ali orientais, etc. Então, exemplo, Butão. O Butão trabalha com uma ideia chamada felicidade interna bruta e não produto interno bruto. Né? Embora é uma outra cosmovisão, né? Mas esses países que trabalham um pouco com essa coisa de não pensar muito em dinheiro, na matéria, né? Que é o caso do Butão. Isso. Eles também não têm índices de violência tão altos. Agora, os índices de violência maiores no mundo são em países mais desiguais. Então, de qualquer forma, só essa constatação já deveria servir para todos nós pensarmos assim, peraí, que tipo de político a gente apoia numa eleição? Quais são as metas principais? Não adianta, e daí vou lembrar do século XX, o discurso de números econômicos, ele também já não responde à nova realidade. Né? O discurso do século XXI, ele passa por desenvolvimento humano e desenvolvimento humano sustentável. Essas questões estão batendo na nossa porta.
E só para lembrar uma coisa importante, a gente normalmente tem essa discussão mais na área das ciências humanas e das ciências sociais. Mas o que eu conheço de engenheiros, estudantes de engenharia, que estão preocupados em informática, criar novos modelos, novas tecnologias para também dar conta de sustentabilidade, ou seja, as novas gerações, né, elas estão aprendendo, por mais que a gente diga assim, as crianças hoje estão meio, mas elas estão vendo tudo isso. Mesmo que de uma forma ainda meio atrapalhada, vamos dizer assim, mas elas já estão dizendo assim, olha, do jeito que está, não dá para ficar. A gente vê movimentos na política, por exemplo, que vão crescendo apartidários, vários movimentos importantes no Brasil, que são de filhos de grandes empresários, por exemplo, que estudaram fora do Brasil e agora voltam para o Brasil e dizem assim, olha, eu quero fazer minha vida no Brasil. Daí o pai empresário diz assim, você vai ter que trabalhar na minha empresa. Ele diz, eu vou trabalhar na sua empresa se a gente mudar a cara dessa empresa. Se for uma empresa socialmente responsável, se for uma empresa ambientalmente responsável. Ou seja, essas novas gerações elas estão percebendo isso. Isso dá um alento. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta, discutindo um tema importantíssimo para os dias de hoje, que é cultura de paz. Comigo no estúdio da TVE está o professor Ney Alberto Salles Filho, que é coordenador do Núcleo de Educação para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também professor dos cursos de mestrado e doutorado de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da nossa querida UEPG. Professor, eu gostaria que apenas recapitulássemos um tópico que é fundamental. Cultura de paz, então, basicamente é não necessariamente o que a gente chama de ações pela paz, mas de identificar aquilo que não é paz. E nós falamos de alguns exemplos, ou seja, aquilo que é caracterizado como violência. E quando nós nos perguntamos sobre o que é violência, aí abrimos um leque muito amplo. Né? Corrupção, por exemplo, é violência. Sim. Um corrupto é violento na medida em que ele tira dinheiro da saúde, da educação. No caso da saúde, pessoas morrem à espera do recurso que ele roubou, né? Aliás, que ele furtou. Então, podemos recapitular esse tópico em particular? O que seria violência dentro dos conceitos da cultura de paz? Isso. Existe um teórico norueguês chamado Johan Galtung. Ele pesquisa a ideia de educação para a paz e cultura de paz há mais de 60 anos. Ele é um senhor que está com uns 90 anos hoje, é um mediador internacional de conflitos, tem uma experiência muito grande. E ele trabalha muito com essa lógica, então, da violência, paz e conflito. Eu digo, Ney, que normalmente é uma forma interessante de entender e fazer uma relação é a ideia de saúde e doença. A gente sabe que quanto mais cuida da saúde, mais previne a chegada da doença, mas que ela não é inevitável. A lógica da paz e violência é muito parecida. Quanto mais se cultiva experiências, formas de convivências, diálogos, perspectivas de mundo mais positivas, você vai criando um mecanismo de prevenção de violência. Mas fundamentalmente, então, a violência tem esses dois caminhos, que é a violência estrutural da sociedade, a violência individual ou direta, né, das pessoas, que pode gerar uma violência cultural. Então, o que a gente falou, muitos países, o Brasil hoje, você olha e diz assim, nós temos uma cultura de violência que está muito, né, na cultura das pessoas. E daí você diz assim, mas como é que cria uma cultura de paz? Daí nossa primeira resposta é, então não dá para criar. Mas daí tem uma palavrinha-chave que a gente falou aí no meio, que é regenerar. Quer dizer, o que acontece das questões de violência que a gente pode começar a olhar diferente. E daí a palavra tolerância é fundamental, né? Porque senão fica incoerente eu ter um discurso de cultura de paz, mas ter ódio a quem não tem o mesmo discurso meu de cultura de paz. É uma incoerência. Então veja, a lógica da violência, da paz e dos conflitos deve estar muito presente. Uhum. Porque a questão, veja, se fala muito hoje, cultura de paz tem 5 dimensões fundamentais. Primeiro, é observar bem os valores humanos, como as pessoas se relacionam. As pessoas têm valores diferentes, Ney. Mas como que elas negociam esses valores para tentar viver de uma maneira mais razoável? Segundo, uma pedagogia dos direitos humanos. Não dá para falar. Quando eu falei do Estatuto da Criança e Adolescente, da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Pessoa Idosa, são 3 documentos escritos com sangue. Eles não são mero papel. Sangue de milhares de pessoas que morreram antes deles.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesma coisa. São documentos vivos. E muitas vezes as pessoas isso é só papel. Uma terceira dimensão para a paz é a mediação dos conflitos. Por exemplo, a justiça está crescendo muito nos movimentos de mediação, conciliação, justiça restaurativa, ou seja, é o que a ONU já tem falado há muito tempo. Né? Uma quarta dimensão, a dimensão da ecoformação, Ney, que é o seguinte, como que olha os movimentos ambientais, mas numa perspectiva do ser humano envolvido nos movimentos. Porque se eu pego assim, o movimento mais clássico da sociedade, da Revolução Industrial, por exemplo, se a gente pegar a sociedade moderna, explorava a natureza, o modelo era de exploração da natureza. Para você criar, né, gerar produtos, etc. Tal. O modelo que veio questionando um pouco, vamos dizer, um modelo mais à esquerda, por exemplo, não questionava um modelo necessariamente, mas sim as condições de produção e de distribuição, etc. Mas ainda a natureza era vista como objeto. Quando a gente tem o final do século XX para o início do século XXI, a gente começa a entender que a natureza é ser vivo. E nós somos espécie na natureza. Então, essa relação com a natureza é uma coisa que a gente vai aprendendo também. Tudo isso é cíclico, não é tão simples, mas a gente vai aprendendo. Sim, a natureza está em esgotamento. Mesmo que os países que mais exploram a natureza dizem que não, é só a gente observar por aí e ver que a gente chegou no limite também. Professor, como que o Núcleo de Educação para a Paz trabalha? Quais são os mecanismos utilizados para desenvolver a cultura de paz? Isso. É importante dizer, Ney, que o Núcleo de Educação para a Paz é um projeto de extensão da universidade. A ideia dele é ir para a comunidade, algumas escolas, colégios, grupos, falando justamente sobre isso. Né? Quer dizer, o que tem um esclarecimento conceitual, de uma maneira tranquila também, dialogada, não teórica, né? Mas conceitual. Falando para as pessoas entenderem esse movimento da paz, da violência, porque a pessoa pode dizer assim, Ney, escuto muito isso, puxa, mas eu quero trabalhar, pensar a paz, mas eu tenho tanto problema na minha vida. Na verdade, é a maneira de pensar e se relacionar com as situações problemáticas, difíceis que acontecem na vida. Porque senão, Ney, a gente teria que fazer o seguinte, vamos fazer um programa enorme que todo mundo faça meditação, relaxamento, yoga, pilates, reflexão, para daí, depois disso, começarmos a construir. Não é isso. Né? É você olhar a partir dos teus problemas cotidianos a maneira menos agressiva, menos violenta, mais razoável e mais humana de lidar com essas situações cotidianas. Então, o núcleo, ele começou, né, há 8 anos atrás, como núcleo de estudos e formação de professores. Para você ver como esse movimento de cultura de paz vai crescendo, nos últimos anos a gente tem recebido muitos profissionais da área do direito, da área da psicologia, muitos da área de serviço social, de todas as licenciaturas de maneira geral, ou seja, as pessoas estão buscando essas coisas, porque elas estão vendo que elas precisam trabalhar isso, não só um professor na escola, mas uma assistente social num CRAS, por exemplo, que recebe aquelas famílias cujos filhos estão na escola, às vezes da mesma comunidade. E aí começa a haver um trabalho mais integrativo. Então a ideia é realmente trabalhar com grupos diferenciados, com metodologias alternativas, com muitas atividades lúdicas também, a leitura de filme, leitura de imagens, para poder repensar essa noção. O que a violência se mostra aqui e como que ela vai mudando para tentar a não violência. Vou dar um exemplo para você, um projeto esse ano que nós estamos fazendo, um projeto piloto, e que tem uma parceria com o Núcleo Regional de Educação, Núcleo de Educação para a Paz da Universidade, Defensoria Pública do Estado do Paraná e Juizado de Violência contra a Família, violência contra a mulher, contra a família, que precisou desses profissionais, sentaram juntos, cada um olhando aquilo que já fazia, para criar um projeto que em algumas escolas da rede estadual nós estamos trabalhando ao mesmo tempo com grupos de adolescentes sobre essas questões de violência. Daí nos grupos de adolescente, por exemplo, o hip hop é um elemento interessante. Ao mesmo tempo a gente está trabalhando com famílias dessas escolas, com essas famílias, por exemplo, dialogando sobre a importância do interreligioso na vida, do respeito comunitário, das relações familiares, da não violência no dia a dia, e com um grupo de professores dessas escolas também dialogando sobre as alternativas. Então, me parece, Ney, que a construção desse modelo passa de maneira muito forte por olhar grupos diferentes, mas que estão juntos. Esse professor está com o aluno é da família, a família interage com a escola, então a gente está conseguindo ter uma experiência muito rica. Né? A gente está agora, nesse final do ano, levantando os dados sobre o que foi feito ao longo do ano.
então eu não tenho muitos dados concretos para, né, falar realmente assim, né, sobre especificamente, mas subjetivamente com as famílias, nos diálogos, com os alunos e com os professores, a gente tem visto coisas muito bonitas acontecendo. Inclusive assim, um clima escolar mais favorável a diálogo, menos bullying nas escolas, maior diálogo entre famílias e direção da escola, por exemplo, os professores mais até satisfeitos em poder trabalhar com questões do seu conteúdo, mas amarrando com essas perspectivas de violência, de não violência, trazendo temas cotidianos. Então tem muitas coisas que são interessantes nesse caminho. Professor, pelo que eu posso entender, 2 mecanismos essenciais são diálogo e reflexão. Dentro daquilo que vocês utilizam no cotidiano, no dia a dia. Agora, como é construído esse diálogo? Que técnicas vocês utilizam para induzir as pessoas à reflexão sobre suas próprias vidas? Eu diria, Ney, que as pessoas que trabalham no Núcleo de Educação para a Paz, todas elas têm experiência já no trabalho com pessoas, né? Professores, assistentes sociais, enfim. São pessoas que ao longo do trabalho, que a gente tem um grupo de estudos também sobre essas questões todas no núcleo, elas também vão se preparando melhor para essa atuação. E essa construção, ela não tem necessariamente muitas técnicas definidas, mas elas têm alguns princípios. Por exemplo, existe um trabalho chamado Comunicação Não Violenta, que é um trabalho criado por um psicólogo americano, que aqui a gente não pega, obviamente, que não é os Estados Unidos, né? Enfim, tem características culturais diferentes, mas a gente faz uma adaptação de algumas perspectivas desse trabalho metodologicamente. Existem muitos trabalhos de mediação de conflitos, círculos de construção de paz, estratégias que proporcionam ficar em círculo, dialogar ou fazer diálogos em dupla, exercitando muito falar e ouvir com qualidade. Então, são pequenas técnicas que vêm de movimentos diversos, de linhas diversas, que elas vão sendo cuidadosamente pensadas e estabelecidas como uma alternativa metodológica, um percurso para isso. Daí sim, alimentadas por quais conteúdos? Muitos conteúdos na área de direitos humanos, né? Por exemplo, intolerância religiosa, né? Formas de violência familiar, a pobreza e a miséria, o que elas causam de sofrimento humano, o que a desigualdade social traz. Então, quer dizer, elas são permeadas nesse sentido. Discussão sobre questões ambientais, quer dizer, como que está o entorno da escola, né? O bairro, em termos de sustentabilidade, etc. Então, essas questões vão sendo colocadas. Um material que a gente utiliza muito é uma agenda chamada Agenda 2030 da ONU. É uma agenda que foi construída a partir dos 20 anos anteriores de experiência dos organismos internacionais no mundo, principalmente a partir de 18 metas do desenvolvimento sustentável, que traça essa questão de miséria, pobreza, sustentabilidade, como que o século XXI precisa trabalhar com isso. E esses documentos internacionais colocam os princípios fundamentais do século XXI, né, a serem buscados, primeiro até 2030, depois alongando isso, estão relacionados a 3 princípios: educação para a paz, educação em direitos humanos e educação para o desenvolvimento sustentável. Então, ao longo desses 8 anos do Núcleo de Educação para a Paz, que muitas vezes não foi fácil, porque a gente recebia muitas críticas, esse trabalho não adianta, não funciona, essa ideia não vai, a gente viu prosperar, inclusive sintonizada a esses movimentos internacionais muito fortes. A América Latina, né, só para comentar rapidamente, ela tem trabalhado muito com essa discussão. Vários países da América Latina têm movimentos fortes de educação para a paz. O Brasil, eu diria que até está um pouco atrás. Um pouco pela questão do espanhol, enfim, etc. Que às vezes a gente parece muito mais olhando para a Europa do que olhando, né, para a América do Sul, América Latina, mas de qualquer forma tem muita experiência justamente porque os países da América Latina têm problemas sérios de violência, pobreza, miséria. Né? Uhum. E esses países têm utilizado as técnicas de cultura de paz. Isso. Não necessariamente com o nome de cultura de paz, mas alguns vêm com a ideia de educação para a paz mais focada, outros educação em direitos humanos, outros que é o termo da Unesco chama educação para a cidadania global. Então elas vêm com alguns nomes diferenciados, mas para basicamente a mesma intenção, o mesmo movimento. Uhum. O senhor poderia citar alguns desses países aqui da América do Sul? Olha, a gente tem, começo pela América Latina. O México hoje é referência, porque o México, vamos dizer assim, ele chegou num nível de violência que é pior que o nosso. Né? A situação do México é dramática, né? Tem feito trabalhos interessantes. Um país que cresceu muito nos últimos anos, né? E que de alguma forma reflete o que aconteceu nesse ano, que o presidente da Colômbia foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz. A Colômbia, por conta das Farc, toda a história que eles têm, desenvolveu programas muito sólidos nessa área de educação em direitos humanos e cultura de paz. A Argentina, Chile, mas vamos dizer, Argentina e Chile a gente tem como parâmetros assim que
são países bons, né, com uma educação melhor, etc. Mas Venezuela, mesmo por conta da crise, né, país da América Central, Costa Rica é um modelo de desenvolvimento sustentável, por exemplo, né. Então, mas eu diria assim, é importante a gente olhar um pouco o México para a gente entender o Brasil. O México chegou a níveis absurdos de violência, né, que o Brasil está caminhando num modelo muito parecido. Então, quando a gente fala assim, não é que ser a favor da paz, porque a paz é bonitinha, não. Ela é uma questão social urgente. A questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. Porque a ausência de paz significa em risco constante de morte. Perfeito. Ou estou errado? Nesse sentido. E automaticamente, se significa risco constante de morte, isso demonstra que eu, não apenas eu, estou em perigo, mas minha esposa está em perigo, meus filhos estão em perigo, meus pais estão em perigo, meus amigos estão em perigo. Porque a morte é vista como algo natural dentro de um lugar, um país, enfim, onde não existe a cultura de paz. Ney, eu acho que uma questão importante para exemplificar bem o que a gente está falando é ficar muito atento, por exemplo, ao que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. E o que aconteceu ao longo da história, né, a questão da exclusão social, da pobreza, da miséria, porque a gente diz assim, eu estou protegido no meu bairro, que é um pouco mais seguro, mas a coisa vai e volta. Bala perdida, por exemplo, quantas pessoas morrem por bala perdida? Né? Então, quer dizer, e essa violência que está muitas vezes no dia a dia, na questão da família, insisto nisso, não é ter famílias perfeitas, né? A família da televisão não é isso, nem a família do Facebook, que a foto está parada, né? Mas essa família de diálogo mesmo, uma família que conversa, inclusive, e que aprenda a lidar com os conflitos cotidianos, porque disso que é feita a vida, é dar passos. E a ideia de cultura de paz, ela vai pisando um pouco e discutindo essas questões de violência. Olhar a violência para pensar não violência. O senhor falou do Facebook. As redes sociais são instrumentos perfeitos para a propagação do ódio. Como misturar a cultura de paz com as redes sociais? As redes sociais podem replicar mecanismos da cultura de paz? Sim. Inclusive existem muitos. O nosso grupo de Educação para a Paz tem uma página lá, um grupo no Facebook, chama Educação para a Paz. Tem 8.000 membros. Parece pouco, né, diante de comunidades, pessoas que têm 1 milhão de seguidores, enfim. Mas, de qualquer forma, existem vários outros grupos. Então, nas redes sociais existe de tudo. Basta a gente se linkar, né? Hoje as pessoas acabam buscando um pouco mais essa ideia da tragédia, né? Mas é realmente olhar essas coisas. Por isso, né, é importante insistir. Não é realmente ter uma visão assim só de condenar a violência, pensar em não violência no vazio, mas é entender principalmente violência. Né? Quer dizer, violência está na miséria, está na pobreza, sim, é estrutural, mas ela está também nas famílias classe A, classe B. Então, como que a gente lida com essas violências? Porque daí, né, a resposta que eu diria, assim, um contra-argumento é por que tantas pessoas hoje estão tomando tanto medicamento? Por que a depressão é a doença que mais mata no século XXI? Não é à toa, é por conta desse esgotamento de modelo de uma sociedade violenta. Não só violenta que eu posso morrer levando um tiro, uma facada, mas posso ser atropelado, posso morrer de fome, posso ter uma doença autoimune, que vem de estresse e depressão, ou seja, quer dizer, alguma coisa está errada. Professor, dentro desse universo que a gente vem comentando agora, a gente falou das redes sociais, nós temos uma rede social, entre aspas, que não é virtual, que é real, muito antiga, que são as religiões. Os dogmas religiosos, às vezes, são tacanhos. Mas, dentro do cristianismo, nós temos, por exemplo, a figura de Jesus. Eu não vou me ater aqui ao fenômeno religioso em si, ou seja, quem era Jesus como entidade divina, mas como homem. O senhor acha que falta refletir dentro das religiões o papel de seus fundadores como homens? Assim foi Buda, Jesus, enfim, o próprio Mohammed? É fundamental, né? Quer dizer, qual que é a história que levou isso? Né? Como eu tenho insistido em outros momentos, a mesma coisa da religião. A religião está muito ligada com a ideia do mito, da crença, que são valores muito profundos no ser humano. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que estar aberta para as relações sociais cotidianas. Essa é a grande questão. Nós tivemos recentemente uma experiência que foi uma mesa redonda na Semana da Paz. Ponta Grossa tem uma Semana da Paz de 21 a 28 de setembro.
E nessa semana nós tínhamos uma pessoa falando que é da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, fez uma explanação muito importante pelo olhar da Igreja Católica, falando da questão social mesmo, da doutrina social da Igreja, etc. Depois dele veio um pastor da Igreja Luterana falando. Esse ano se comemora os 500 anos, né? Não sei se é comemorar, mas enfim, né? Da separação, né? Martinho Lutero, enfim. Mas daí eles estavam discutindo isso, quer dizer, a Igreja Católica perseguiu muitos luteranos no momento da cisão, mas quer dizer, passaram-se 500 anos. A gente tem que, né, construir novas histórias. Então os dois foram dialogando, foi um diálogo riquíssimo. E eu diria que nesse caso outras religiões poderiam estar presentes também fazendo a mesma coisa. A gente já teve experiências no Núcleo de Educação para a Paz de chamar representantes de várias religiões para dialogar, só que muitos não participam. Quer dizer, mostra também que de alguma forma é mais fácil proteger só num discurso, que o discurso rejeita o outro, que o outro não acredita na mesma crença minha, e logo estabelece um processo de violência. Eu diria, né, que dentro do que a gente tem visto de índices de violência, a violência religiosa é uma das que mais vai crescer nos próximos anos no Brasil ainda, se persistir esse modelo, se as pessoas não observarem que é necessário fazer uma discussão de princípios de cultura de paz. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Lente Aberta. Eu que agradeço, Ney. Muito obrigado. Eu quero apenas fazer um último comentário. Dentro da tolerância se encontra acho que um segredo básico, que é a alteridade, se colocar no lugar do outro, mesmo que seja temporariamente. Isso é muito difícil, isso não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Mas, sinceramente, se você fizer isso durante alguns instantes, não precisa ser durante muito tempo, vai ficar muito fácil de compreender e de tolerar. Ninguém está pedindo nada demais. Tolerar é o básico. Um grande abraço e até a próxima semana.